Livro do profeta messiânico Isaías. Livro do profeta messiânico Isaías, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre ele um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aqui no 5 diz assim, o profeta Isaías falando: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém, meus amados? Glória a Deus. Com base nesta palavra, eu quero trazer essa mensagem para você a respeito de um dos maiores livros da Bíblia, um dos maiores livros que eu posso falar para vocês, um dos livros mais interessantes da Bíblia, embora a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, são livros proféticos, são livros que Deus fala conosco do início ao fim, são livros que a gente sente a presença de Deus. Mas aqui no livro do profeta Isaías, o profeta Isaías, só o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia toda, ela tem 66 livros, 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Então, totalizando tudo, são 66, e só o livro de Isaías já é uma mini Bíblia. Então, diante disso, eu quero aqui trazer para vocês, falar um pouco, tentar passar para vocês o que o Senhor me revelou aqui sobre o livro do profeta Isaías. Quem foi o profeta Isaías? Profeta Isaías foi um homem separado, escolhido por Deus para profetizar o presente, os dias atuais e o futuro. Então, diante de tudo isso, eu não vou tá ouvindo barulho de WhatsApp, mas eu não tem como nem ir lá para desligar. Então, diante disso, a Bíblia diz que o livro do profeta Isaías é um livro interessantíssimo, é um livro de muitas aventuras, porque se vocês estudarem do 1 ao capítulo 66, vocês vão ver vários acontecimentos, várias etapas do povo de Israel e várias etapas e a forma como Deus usou esse profeta. Esse profeta foi um dos homens muito usados. E o texto diz que o profeta Isaías, ele foi um profeta do Velho Testamento, que parece ter enxergado a vida de Jesus. Ele foi o escolhido por Deus para profetizar a vinda do Messias. Então diz o texto que ele profetizou o nascimento do Messias no capítulo 7, do versículo 14, que diz assim, no versículo 14, que diz assim: portanto, nosso Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e lhe dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, o profeta Isaías, ele profetizou a vinda do Senhor Jesus. Nenhum outro profeta teve essa incumbência, nenhum outro profeta teve essa missão como o profeta Isaías teve. Então, diante disso agora, Deus escolhera o profeta Isaías, e diz o texto que ele profetizou a vinda do Messias, o nascimento do Messias, a existência do Messias, de onde que o Messias iria vir, que ele ia ser gerado dentro de um ventre de uma virgem, e que o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o profeta Isaías, ele profetizou o nascimento, ele profetizou a vida diária do Senhor Jesus, ele profetizou até mesmo ele profetizou o nascimento,
como que o Senhor Jesus iria nascer, ele profetizou a vida cotidiana do Senhor Jesus, ele profetizou a vida, até mesmo o assassinato, a morte de Cristo, e ele também profetizou a sua vinda. Então, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição. Então, o profeta Isaías, ele profetizou algo que ele nunca imaginou que talvez iria acontecer. E ele profetizou 700 anos antes, 700 séculos antes da vinda de Cristo. Ou seja, um homem extremamente... foi um profeta específico, foi um profeta selecionado, foi um profeta que Deus levantou para profetizar sobre a vinda do seu filho. E diz o texto que o profeta Isaías, ele era sobrinho do rei Uzias. Então o profeta Isaías, ele vem de uma linhagem nobre, ele vem de uma linhagem rica, e ele era sobrinho, olha só, ele era sobrinho do rei Uzias. E o rei Uzias, ele foi rei por muitos anos em Israel. Se eu não me recordo, parece que foi por 65 anos ele era rei em Israel. Então ele era um homem muito influente, e Isaías, ele era sobrinho desse rei. E diz o texto que Deus deu uma visão a Isaías pós a morte do rei Uzias. E diz o texto que esse rei Uzias, ele morreu de lepra. Então o Senhor deu essa visão para Isaías, porque agora Isaías se via sozinho, Isaías se via sem a proteção do seu tio, sem a proteção da sua guarda real, embora ele permanecesse ali nas regiões do palácio, ele permanecesse ali entre os nobres. E o profeta Isaías foi um dos profetas. A Bíblia sempre fala dos demais profetas, mas os outros profetas que Deus escolheu, Deus os chamou no meio do povão. No meio do povo, eram pessoas humildes, pessoas simples, pessoas incultas, pessoas que não tinham instrução, estudo, nada disso. Mas Isaías não, Isaías era um homem diferente, era um homem da realeza, era um homem nobre, era um homem que era sobrinho do rei Uzias, era um homem que era muito educado, falava-se muito bem, tinha muita inteligência, era um homem que estava ali, recebeu todas as regalias que uma pessoa rica tem, de comer do bom e do melhor, de vestir as melhores vestes, de morar no melhor lugar. Então ele teve todo esse cuidado. Mas o Senhor, ele escolhe quem ele quer. Ele pode escolher alguém que está lá no monturo, ele pode escolher alguém que está lá de trás das malhadas, ele pode escolher o mais indigno dos homens, ele pode escolher o mais humilde dos homens para ser o seu profeta. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando o Senhor escolhe, ele escolhe pronto. Ele chamou e está chamado. Então, se nós olharmos aqui para a vida de Isaías, nós vamos falar, mas ele tem uma vida estável, ele é um homem rico, como é que Deus chama uma pessoa assim, que não teve sofrimento nenhum? De fato, olhando para esse lado, Isaías, o profeta Isaías, ele não sofreu o que os demais profetas sofreram, tipo Ezequiel, Jeremias, que sofreu muito pelo chamado, pela missão que Deus colocara na vida deles. Os profetas, eles foram presos, viveram em cativeiros, passaram diversas necessidades, foram humilhados, foram afrontados e sofreram diversos constrangimentos, e fora ter a vida muito simples, humilde, tinha que muitas vezes também até mesmo trabalhar para sobreviver. Mas Isaías, ele era separado. E por que Deus o chamou Isaías e não um profeta mais simples? Deus o chamou porque ele quis chamar. Deus, e quando ele quer falar com o homem, ele levanta até uma mula. Quando Balaão não quis profetizar em nome do Senhor, Deus fez a mula profetizar no lugar dele. Olha só, Deus fez um animal, que foi uma mula, falar e profetizar em nome dele. Deus não vai usar um homem rico para profetizar em nome dele. Deus usa quem ele quer. Ele não usa só os pobres, mas ele usa quem ele quer. Então, diante disso, nós estamos agora aqui diante de um profeta que tinha toda a eloquência, tinha todos os privilégios de uma pessoa bem-sucedida. E ele estava todo o tempo ali ao lado dos reis. Ele tinha livre acesso primeiramente ao seu tio,
após o seu tio morrer, ele continuou ali servindo de alguma forma, estando ali auxiliando os demais reis. Então ele tinha livre acesso de entrar e sair do palácio, de conversar com qualquer rei que estivesse ali assumindo o trono naquela época. E diz o texto que, diante de tudo isso, então Isaías profetizou no capítulo 14, no capítulo 7, no versículo 14, ele profetizou sobre a vinda do Messias, dizendo que o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então o nome do Senhor Jesus seria Emanuel, o Messias, Deus conosco. Então tem todos esses nomes, mas o Senhor Jesus, ele é o verbo encarnado. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele não tinha uma mistura, ele era 100% homem e 100% Deus. Como assim? Ele sentia tudo aquilo que eu e você sentimos: aflição, angústia, dor, rejeição, enfermidade, fome, frio, sono. Tudo isso o Senhor Jesus sofreu. E o lado 100% Deus era o seu lado divino, era o seu lado espiritual, o seu lado Deus. Então ele tinha ele entendia o ser humano, por isso que o Senhor Deus permitiu que seu filho viesse, se fizesse carne para se fazer homem no nosso meio, mas ele era 100% Deus. Ao mesmo tempo que ele sentia as nossas emoções que o ser humano sente, ele também estava ali como Deus, olhando e contemplando a nossa vida, entendendo o que nós falávamos, entendendo o nosso pensamento, lendo o nosso coração. Ele entendia de tudo, porque ele era o próprio Deus em sua totalidade. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, se fazendo dos mais indignos dos homens, para que nós viéssemos receber a sua presença. Então ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes ele aniquilou a si mesmo. Então, diante disso, o profeta Isaías, ele profetizou sobre Jesus. Ele profetizou a vinda de Cristo, o nascimento, quem seria sua mãe. Ele profetizou como que seria a vida contínua do Senhor Jesus. Ele profetizou que quando Jesus descesse a sepultura, quando Jesus passasse pela cruz, ele iria levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados de qualquer enfermidade que nós tivéssemos. Então o profeta Isaías, ele profetizou a morte da cruz, ele profetizou a ressurreição, ele profetizou também a vinda do Senhor Jesus. Então foi um profeta completo, foi um profeta que Deus chamou e o capacitou. E por que Deus o chamou? Justamente o profeta Isaías, justamente por isso. Ele tinha eloquência, ele tinha inteligência, ele tinha estudo. E o Senhor, para revelar os seus mistérios, não que o Senhor não dote, porque o Senhor dá entendimento e sabedoria a quem Ele quer, mas o Senhor aproveitou ali o conhecimento daquele homem, a inteligência dele, para revelar os seus mistérios, para revelar e profetizar o presente e o futuro. Então ele profetizou 700 anos antes da vinda de Cristo. Então foi um profeta de extrema importância. Então o livro de Isaías é uma história, é algo que nós temos que parar e estudar o texto. Temos que estudar os 66 capítulos. Eu ainda estou estudando, eu estou apenas dando uma introdução para vocês aqui. Claro que depois eu vou tentar fazer um estudo, tentarei fazer uma pregação mais profunda, mas eu vou trazer já aquilo que eu já estou entendendo, aquilo que eu já estou aprendendo e aquilo que o Senhor já me revelou. Amém, meus amados? Então, diante disso, nós estamos diante do profeta Isaías, que estava profetizando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante de tudo isso, eu citei lá em Filipenses capítulo 5, e ele também profetizou, o profeta Isaías profetizou lá no Novo Testamento, né, nas cartas paulinas, as cartas de Paulo, quando ele diz que mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, se fazendo o mais indigno de todos os homens.
E esse profeta messiânico, por isso que nós chamamos chamamos o profeta Isaías de profeta messiânico, ou seja, porque ele profetizou a vinda do Messias, ele profetizou a vinda do Senhor Jesus. Então nós chamamos ele, é um título que não está na Bíblia, mas é um título que muitos pregadores dão a ele, o profeta messiânico, o profeta Isaías. Então, diante de tudo isso, perceba que ele profetizou dentro de 700 anos antes de Cristo. E aqui agora, o profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, o profeta Isaías, ele já era profeta. Mesmo antes do seu tio, que foi o rei Uzias, morrer, ele já era profeta. O Senhor já tinha o chamado. Ele já era escolhido desde o ventre. Portanto, ele já estava profetizando antes mesmo do seu tio morrer. Só que o profeta Isaías, ele era um profeta de duras palavras. Do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver o profeta Isaías apontando, enfiando o dedo na cara dos pecadores, enfiando o dedo na cara das autoridades, enfiando o dedo na cara daqueles que estavam andando errante, que estavam fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Então ele falava: ai de ti que está pecando, ai de ti se não abandonar o teu pecado, a sepultura será aberta para você, ai de ti se não aceitar o nosso Deus como seu Deus, ai de ti se não andar conforme a palavra do Senhor. Então ele apontava, revelava e apontava os erros e os defeitos do outro. Ou seja, ele fazia as pessoas, sabe quando você fala verdades na cara de alguém? Esse era o profeta Isaías. Apontava o erro da pessoa, independente de quem fosse. Custe o que custar, doeça quem doer, ele apontava e falava: conserta, muda a sua vida, toma posição, toma vergonha na cara. Pecado é pecado e Deus abomina pecado. Sai da prostituição, sai da idolatria, sai das coisas erradas, para de mentir. E apontava mesmo. E era assim mesmo, e continua sendo assim. Deus não aceita pecado, idolatria, prostituição, adultério, mentiras, coisas erradas. Deus não pactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então Deus não aceita pecado. Pecado no passado, pecado no presente e pecado no futuro. O Senhor está nos falando nesta noite, que pecado é pecado, independente do tempo, do dia e da hora, independente de quem está cometendo o pecado. Se cometeu o pecado, vai ter que pagar por ele. Você sabia que os atos que nós cometemos de errado, os nossos pecados que nós cometemos, que seja prostituição, adultério, mentira, assassinato, roubo, idolatria e tantos outros pecados, da lascívia, da mentira, de tantos pecados, todos os pecados que nós cometemos aqui nessa terra, nós iremos pagar por ele. Você sabia que, claro que se você se arrepender, o Senhor Deus, o Senhor Jesus vai te perdoar, porém as consequências do seu pecado vai permanecer na sua vida. Me recordo aqui de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quando Davi pecou, Deus não passou a mão na cabeça de Davi, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi pecou, cobiçando Betseba, que era mulher de Urias, e depois de ter se deitado com a mulher do seu soldado, ele arquitetou um plano macabro para matar o seu próprio marido, para ficar com aquela mulher para ele. Quando Deus viu que Davi cometeu crime de homicídio e de adultério, o próprio Deus, na mesma hora, mandou o profeta Natan ir lá apontar o dedo na cara do rei e falar para ele, contou ali uma história para ele dizendo: havia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitos rebanhos, muitas ovelhas, tinha vários servos ao seu dispor, era um homem de muitas propriedades. Mas o homem pobre não tinha nada, tinha apenas uma ovelha. Apenas uma ovelha, que ele tratava essa ovelha como se fosse uma filha. Dormia no seu braço, cuidava dessa ovelha. E certo dia, esse homem rico recebeu uma visita de um viajante. E o homem rico foi lá e roubou a ovelha do homem pobre. Pegou aquela única ovelha que aquele homem pobre, roubou ela, matou e fez um guisado para aquele viajante comer, sendo que ele tinha diversas ovelhas na sua casa.
E ao contar o profeta Natã, ao contar esse relato para o rei Davi muito se indignou. Ficou muito irado, ele falou assim, que caia sobre ele 4 vezes mais esse pecado sobre a cabeça desse homem que roubou essa ovelha. Olha só, o próprio Davi cometeu adultério e ele, ao lançar essa palavra sobre ele mesmo, ele lançou uma palavra de sentença 4 vezes mais. Então, diante disso, quando ele se irou com a história que o profeta Natã contou, e o profeta Natã foi, apontou o dedo na cara dele e falou assim, esse homem és tu, ó rei. Tu cobiçaste a mulher de Urias, revelou o nome, a pessoa, o nome da mulher, revelou tudo que Deus, que Davi havia cometido, o pecado de Davi. Então Deus usou o profeta Natã dizendo, tu, rei, este homem, cobiçaste a mulher do seu próximo, cobiçaste a mulher do Urias, ele só tinha um, e tu, rei, tem diversas esposas, tu, rei, tem diversas concubinas, tu, rei, pode pegar qualquer virgem para se casar com elas novamente, pode ter milhares de mulheres que você quiser, porque tu é o rei. Agora você vem cobiçar uma mulher que era casada, que tinha dono, e que o marido dela só tinha ela como troféu, e você vai, pega essa mulher, leva essa mulher para a cama, mata o marido dela, depois toma ela como sua esposa, como se nada tivesse acontecido. Deus manda te falar que a espada não arredará da tua casa. Enquanto existir a sua descendência na terra, a espada não vai arredar da tua casa. E perceba, meus queridos, que pós Davi ter cometido esse tão terrível pecado, nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Nunca mais Davi teve a intimidade que ele tinha outrora com o Espírito Santo. Nunca mais Davi foi feliz. Nunca mais Davi pôde gozar de dias felizes. Então, diante disso, Davi pagou pelo seu pecado. A Bíblia diz que Davi teve 20 filhos. 19 eram homens e apenas uma mulher. Todos os seus filhos, 4 filhos deles foram mortos por causa do pecado do seu pai. Até mesmo a população de Jerusalém, Israel, pagou pelo pecado de Davi. Diante do pecado de Davi, Deus fez com que Davi e Israel perdesse guerra por diversas vezes. Quantas pessoas morreram por causa do pecado de Davi? Eu quero te dizer que o teu pecado, meu querido, tem consequência. Que o teu pecado, ele vai não só amaldiçoar a tua vida, mas como também vai amaldiçoar os teus filhos, a tua descendência, a tua família. Tua família, os teus filhos vão pagar pelo pecado que você comete. Presta bem atenção sobre o que eu estou falando, porque eu estou falando seriamente. Eu estou falando debaixo de uma palavra de Deus. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Tudo aquilo que o homem comete diante de Deus em pecado, ele vai pagar pelo pecado que ele cometeu. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Você pode cometer pecado, Deus pode até te perdoar. Deus vai, se você se arrepender de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o Senhor de fato vê arrependimento em ti, ele vai te perdoar, mas a consequência do teu pecado vai ficar. E diz o texto que quando o profeta Natã apontou o dedo na cara de Davi, ele se humilhou, ele chorou na hora, que ele viu que era Deus que tinha enviado aquele profeta ali para apontar o seu erro. Porque o seu erro, o que Davi fez em oculto, Deus fez com que todo o povo de Israel soubesse. Ou seja, Davi começou a pagar pelos seus pecados. Primeiro, Davi tinha 20 filhos, 19 homens e uma mulher. Diz o texto que um dos seus filhos, que era Amon, enamorou, ou seja, apaixonou pela sua única irmã mulher. Foi lá, armou a treta, chamando a sua irmã para entrar dentro do seu quarto, fingindo que estava doente, e ali Amon foi e violentou a sua própria irmã. E ao fazer isso, ele tirou a virgindade dela, e naquela época as virgens era algo sagrado. As moças que eram virgens, elas se vestiam de uma túnica toda colorida, principalmente as filhas do rei. As filhas quem era filha de rei, de príncipe, tinha que vestir uma túnica colorida, mostrando a sua condição, que era moça pura, era moça virgem.
Então, diante disso, Amon violentou a sua irmã, depois a desprezou, violentou ela e a rejeitou e a expulsou do quarto. Olha que coisa diabólica. Mas por quê? Porque isso era já consequência do pecado de Davi, já em total evidência. E Tamar era irmã de sangue, pai e mãe de Absalão. E Absalão, vendo o que Amon fez com Tamar, matou ela moralmente. E detalhe, naquela época uma moça que era violentada, ela era rejeitada pela sociedade. Ela tinha que, ou matavam ela, apedrejavam ela. Ela só não foi apedrejada porque ela era filha do rei, mas ela foi exilada. Ela perdeu toda a sua juventude, a sua vida, porque o seu irmão a violentou. Foi um pecado incesto, um pecado abominável que o filho de Davi cometeu. Então agora Tamar estava rejeitada pela sociedade, teve que exilar a menina, teve que morrer sozinha, exilada, sem poder casar, sem poder ter filhos, sem poder ter uma vida digna. Ela foi exilada, ou seja, foi morta moralmente. E diante de tudo isso, Davi ficou sabendo o que aconteceu, mas Davi não teve moral como pai. Davi não teve moral de apontar o dedo, de cobrar de Amon que de fato ele tinha feito com Tamar, bater nele, prender ele, tratar com ele de alguma forma. Davi não teve moral. E por que Davi não teve moral? Por causa do pecado que ele cometeu com Betseba, cobiçando Betseba e matando seu marido. Então, olha só a consequência do pecado. Muitas vezes o pecado que você comete, muitas vezes você não tem moral de corrigir ninguém, porque você cometeu coisa pior, digamos assim, ou igual, ou semelhante. Como que você vai corrigir alguém se você está cometendo o mesmo pecado ou coisa pior? Não tem como. Então, diante de tudo isso, Amon não foi corrigido pelo seu pai. E ficou por isso mesmo. Amon passeava no palácio para cima e para baixo como se nada tivesse acontecido. Ele matou a sua própria irmã, violentou ela, matou ela moralmente, violentou ela, fez com que ela perdesse a sua juventude, fez com que ela perdesse a oportunidade de casar com um príncipe, de ter uma vida bem sucedida. Ele destruiu o futuro daquela jovem e ele não se importou. E Absalão, vendo isso, vendo que seu pai Davi não fazia nada, e vendo Absalão e Amon andar como se nada tivesse acontecendo no palácio, sabe o que Absalão fez? Foi lá e matou Amon. Foi lá e matou o seu irmão, para se vingar de Tamar. E agora chega os súditos de Davi para contar. Primeiro o súdito chegou. Amon havia abusado de Tamar. Agora Absalão havia matado Amon. E o rei rasga as vestes, também não tem autonomia, não tem moral para corrigir também Absalão. Pelo contrário, Absalão muito se odiou, muito irou com seu pai. Ele tomou tanto ódio do seu pai por todo esse comportamento dele. Foi tanto ódio que Absalão tomou do seu pai, que Absalão foi um dos seus maiores inimigos. Absalão tentou matar Davi por várias vezes. Absalão tentou e tomou o reino do seu pai. Absalão foi perseguir o rei Davi por 2 anos. Expulsou o pai do reino. Pôs Davi para correr com seus homens de lá. Ou seja, por quê? Por causa do pecado que Davi cometeu com Betseba. O que Deus havia usado a boca do profeta Natan para falar? Que a espada de Davi, que a espada do Senhor não iria arredar da casa de Davi. Então foi só um caos após o outro. Os filhos de Davi todos pereceram por causa do pecado do pai. E eu te digo, você que é pai, você que é mãe, que anda pecando, que anda fazendo coisa errada, que já pecou muito no passado, nunca pediu perdão, vive com vida errante, vive na prostituição, vive na cachaça, na bebida, fazendo coisa horrível. Ei, eu quero te dizer que o teu pecado vai afetar a tua vida e vai afetar a vida dos teus filhos. Te conserta, te converta, muda de vida, toma posição de homem e de mulher nessa tarde. Então, diante de tudo isso, Pós Absalão perseguiu o rei Davi, ele tomou o rei Davi. E detalhe, o profeta Natan havia falado que o que Davi tinha cometido no oculto e no escondido, Deus ia levantar um que iria
fazer com que Davi se envergonhasse tanto diante de todo Israel. O que aconteceu? Davi tinha muitas mulheres e concubinas. O que Salomão fez? Armou uma tenda no meio de Jerusalém. Fez fila, pegou todas as mulheres do seu pai, colocou em fila e se deitou uma por uma. Ele violentou todas as mulheres do seu pai, diante do sol, aos claros, para todo Israel ver a vergonha que ele fez o seu pai passar. Se deitou com todas as mulheres de Davi. Ou seja, Davi foi envergonhado, Davi foi humilhado pelo seu próprio filho, por causa de quê? O que ele fez em oculto, cobiçando Betsebe, matando seu marido e tomando ela como esposa. Deus permitiu com que Absalão tomasse todas as suas mulheres e se deitasse na praça pública diante de todo Israel, para todo Israel ver. Violentou todas as mulheres do seu pai, para vingar o que ele não foi homem. Como que um pai não se dói por uma filha que foi violentada? E principalmente pelo próprio irmão. Então, Absalão estava com muito ódio do pai. Tanto ódio que ele fez tudo isso e mais. Foi lá Davi juntou um tesouro de 40 anos de reinado. Muitos tesouros que ele havia conquistado em batalhas, em guerras. Absalão foi lá, pegou todo o ouro do pai, vendeu tudo, toda a riqueza que o pai adquiriu dentro de 40 anos. Ele destruiu o reino, fez com que o reino de Davi, o reinado, ficasse na miséria. Pegou toda a riqueza, contratou jagunço, contratou vários homens para matar e perseguir o seu pai, para tentar matar e perseguir Davi. Mas o Senhor teve misericórdia ainda de Davi. Não deixou o próprio filho matar o pai. Deixou com que Davi permanecesse vivo, porque ele ainda teria que pagar muito pelos seus pecados. É assim que Deus faz. Então Davi agora estava fugindo dos seus filhos, do seu filho Absalão, estava vivendo foragido, sabendo ele que seu filho já tinha se deitado com todas as suas esposas, diante de todo Israel, olho nu, na luz, no clarão da luz, para todo mundo ver durante o dia, passando essa vergonha. E diz o texto que agora via a comitiva, viu os homens de Absalão para perseguir os homens de Davi, que eram os soldados. E ele contratou muitos jagunços, muitos homens para perseguir Davi e os seus homens. E diz o texto que no meio dessa perseguição, a palavra do Senhor diz que Absalão nunca... A Bíblia quando fala que um homem e uma mulher é bonito, é lindo, é formoso, você pode ter certeza que é bonito, é lindo e é formoso. Quando a Bíblia fala que um homem é bonito, é porque é bonito. Quando a Bíblia fala que uma mulher é bonita, é porque realmente é bonita. Então a Bíblia diz que do alto da cabeça à planta dos pés de Absalão não tinha um defeito. Ele era um homem tão bonito, que o seu cabelo pesava um ciclo. Eu entendia que o cabelo de Absalão pesava 1 quilo. E era um cabelo meio que encaracolado e muito pesado, grandão. Era um homem lindíssimo, diz que era um homem perfeito. A Bíblia diz que ele era formoso, nunca existiu e jamais existirá um homem tão belo quanto foi Absalão. Tão lindo que o rapaz era. Então, diante disso, está agora Absalão na frente, os homens, os seus soldados correndo com ele, e diz o texto que Absalão passou por debaixo de uma árvore. No que ele passou por debaixo de uma árvore, o seu cabelo se amontoou num galho lá e ele ficou pendurado no galho, só pela força do cabelo. O cavalo passou e ele ficou pendurado ali naquela árvore. E vendo um dos soldados de Davi, que o filho de Davi estava agora pendurado, justamente era aquele que estava perseguindo e estava fazendo todo aquele alvoroço, destruindo o reino, destruindo tudo, a fama do pai, pondo o pai lá na sarjeta. Esse soldado, você não recorda se foi Joabe, foi lá e matou Absalão à espada. Matou Absalão. E agora chega-se a notícia até Davi que o seu quarto filho
que o seu terceiro filho havia morrido. Não, o seu quarto filho, que o primeiro filho foi com Betseba, eu pulei essa parte. O primeiro filho que ele teve com a Betseba, ela engravidou, após ele ter se deitado com ela, quando ela estava casada, ela engravidou, e Deus foi e matou a criança, porque Deus não ia permitir aquela criança vir do ventre de adultério. Então Deus matou a própria criança. Então 4 filhos de Davi foram mortos por causa do seu pecado, mortos literalmente. Então agora Davi recebe a notícia que Absalão havia morrido. E agora ela vai, a Bíblia fala que, a Bíblia não fala do lamento de Davi com os demais filhos. Do primeiro filho ele lamentou, mas de Amon e de Tamar ele não lamentou. Mas quando ele vê que Absalão havia morrido, um dos seus filhos mais bonitos, ele chorou, ele lamentou, ele disse, ai meu filho Absalão, ai meu filho Absalão. Aí ele sentiu, e ele viu vindo sobre ele aquele peso do pecado. Ele já estava vendo desde a primeira morte do seu primeiro filho. E ele vendo o peso do pecado. Olha a cobiça. Ele sendo um homem casado, naquela época ele era rei, os reis, né, pegavam várias esposas, várias concubinas, e depois continuava, se ele quisesse continuar casando com moça virgem, ele casaria. E ele não, tantas mulheres para ele se deitar, ele vai cobiçar justamente com a mulher que era casada, que não pertencia a ele, pertencia a um homem que só tinha uma mulher só. E Davi foi lá, cometeu esse pecado, agora ele sentiu na pele. O que é? Deus faz assim, Deus não tem um culpado por inocente. Não pense você que Deus vai te ver como inocente, sendo que você é culpado, não. Se você está na prática do pecado, se você cometeu pecados horríveis que só Deus sabe, eu te aconselho, meu querido, a minha querida, pedir perdão, se ajoelhar e se humilhar diante do Senhor, porque a consequência do teu pecado, você pode ter certeza, se não veio ainda, vai vir. Se não fez a sua família sofrer, vai sofrer. Se não fez os seus filhos sofrer e serem amaldiçoados, vão ser amaldiçoados e vão sofrer. Eu te digo sem medo de errar, porque Deus não poupou o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi, por mais que ele cometeu todos esses atos aí, a Bíblia tinha ele como um homem que tinha um segundo coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele cometia pecado, ele errava, mas na mesma hora que ele entendia que ele pecou, ele se humilhava diante de Deus, ele pedia perdão, ele ia chorar, ele ia jejuar, ele se arrependia dos seus pecados. Então Davi foi um homem escolhido de Deus, foi um homem separado, mas a espada de Deus não saiu da casa de Davi. E depois vem toda a tragédia familiar, veio o caso, depois disso, Davi ficou muito enfermo, muito doente, humilhado, pobre. Tanta coisa que aconteceu. Se você estudar toda a trajetória, toda a história de Davi, vocês vão ver tudo aquilo que Davi padeceu por causa desse pecado dele. E depois disso, lá na frente, ele comete um outro pecado. Lá na frente ele comete um pecado que foi contar ao povo de Israel. Contar a quantidade de soldados que ele tinha em Israel. E Deus não aceita isso. Porque ele deixou de olhar para o Deus dos céus e olhou para a quantidade de soldados que ele tinha. Ele tinha mais de 2 milhões de soldados. Contou isso porque ficou 2 cidades sem ser contadas. Contou todas as cidades, a quantidade de homens que eram soldados em todas as cidades de Israel. E ele, ao contar, dar uma ordem para os seus súditos, sair e de cidade em cidade contar os seus soldados. E ficou 2 cidades para trás. Deus muito se irou. Na mesma hora Deus vinha outro profeta e apontou novamente o pecado de Davi na cara dele. Eis que não bastaste o que você já cometeu no passado, insiste em voltar a pecar contra mim, contando os homens que existem em Israel, contando os soldados de Israel. Que pecado é esse? Esquecendo que eu sou Deus e eu mando em tudo, eu sou dono de todo o exército.
Se não for pelo meu poder, pela minha glória, ninguém vence batalha. Pode ter a multidão que for de soldado, que se não for pela minha presença, pelo meu poder, ninguém ganha batalha. E quem és tu para contar aos homens, achando que a força de Israel está no poder dos soldados? Não, a força de Israel está nas minhas mãos, está no meu controle. Então Deus abominou também esse pecado de Davi. E continuou. E por causa desse outro pecado de Davi, sabe o que aconteceu? Deus mandou o profeta, um outro profeta ir lá. Diga a Davi que ele pecou novamente diante de mim. Diga a Davi, que antigamente era assim, hoje, né? Hoje você pega e você fica achando que ninguém vai descobrir, mas Deus está vendo. Mas antigamente não, Deus enviava profeta para apontar na cara. Para apontar na cara e envergonhar diante de todos, que Deus não aceita pecado. Então, diante disso, Deus agora mandou o outro profeta para apontar o segundo pecado de Davi. Falando, tu pecaste contra mim contando o povo de Israel. O Senhor manda te dizer, escolhe. Qual é a punição que você quer? Ai, meu Deus, deu direito de escolha para ele. Você quer ser punido em quê? Cair na mão dos homens, ser punido pelos homens, ser punido pela minha mão, pela mão do seu Deus, ou que a espada desça sobre Israel. E aí aí Davi falou, eu prefiro, Senhor, ele se humilhou, ele falou que preferia cair na mão de Deus, porque cair na mão de homem, porque Deus é misericordioso e o homem não tem misericórdia. Então, mas diante de tudo isso, a Bíblia diz, se eu não me recordo bem, parece que foi 70 mil homens caiu mortos por causa do pecado de Davi. Mais uma vez, o pecado de Davi faz todo Israel perecer. Por que as outras pessoas tinham a ver com o pecado de Davi? Davi era o rei. E tudo que o rei fizesse de bom ou de ruim, refletia sobre a nação. Nós não temos aí presidentes, se eles não governarem bem, não é o povo que padece, é o que está acontecendo conosco. Estamos sendo governados por bandidos e o povo está padecendo de tanto imposto que nós temos que trabalhar para pagar imposto. Vemos aí pessoas sendo mortas, sendo levadas para a cadeia, vendo o Brasil no caos. Então, quando o líder peca ou faz coisa errada, toda a nação padece. E não era diferente. Então, Davi, ele cometeu grandes pecados. Então, o Senhor, ele não tem o culpado por inocente. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Se você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você está plantando vento, tu vai colher tempestade. Assim diz a Bíblia, quem planta o vento colhe tempestade. Quem planta o mal vai colher o mal. Quem planta o bem vai colher o bem. Então principalmente vocês que têm filhos, vocês têm que ficar atentos sobre isso. Gente, tudo que vocês fazem de errado, tudo que vocês fazem de errado vai cair sobre os seus filhos. Certa vez, isso tem alguns anos, eu canto e prego, né? Eu fui convidada para louvar em uma determinada igreja na minha cidade na época. E quando eu louvei, deram-me a oportunidade para louvar, eu não recordo bem quantos hinos que eu louvei, mas terminou o culto. Geralmente cidade menor, principalmente o interior, é tradição de algumas igrejas pentecostais terminar o culto. Às vezes tem algum pregador de fora, que é muito usado por Deus, e geralmente as pessoas, quando termina o culto, o povo quer receber a oração daquele pregador ou daquele cantor, né? Então, nesse dia, eu era cantora convidada para louvar. E de repente, quando terminou o culto, meus amados irmãos, fizeram fila para me orar. Que eu falei, meu Deus, eu vou sair de que horas dessa igreja? Fizeram fila, eu fui orando um por um, pondo a mão na cabeça de todo mundo, estendendo a mão e orando. Chegou a vez de um casal. Chegou um casal com a menininha. Quando eu fui estender a mão sobre um deles, a criança caiu possessa na hora de demônio. A criança ficou possessa de demônio. E o Senhor falou comigo, sabe por que essa criança caiu endemoniada aqui? Culpa dos pais. A culpa, porque criança não tem pecado, criança até os 7 anos, elas não tem pecado, elas são inocentes.
Então, quando eu fui estender a mão sobre eles, aquela criança caiu possessa, e o Senhor falou comigo, é os pais cometendo pecado. É os pais que estão cometendo pecado no ato sexual, cometendo orgia no ato sexual. É os pais pecando, ou seja, os pais pecando, e o demônio vai e entra na vida de todos da casa e manifesta o demônio na vida da criança. Por quê? Por culpa dos pais. O pecado está sobre os pais e cai sobre os filhos. Por que vocês já ouviram falar em maldição hereditária? Tem pessoas que os pais são tão fragelentos, cometem tantos pecados, não se arrepende, vive na prática da prostituição, da cachaça, da mentira, do xingamento, das coisas erradas, e vai levando a vida desse jeito. Nunca tem um encontro com Deus, vai pecando, amaldiçoa os seus filhos, vai cometendo tanto pecado, que aquelas crianças, daquelas pessoas, são amaldiçoadas, de tanto ouvir coisa, de tanto receber retaliações do pecado dos pais. Então só Jesus para quebrar as maldições. A partir do momento que essa pessoa aceita Cristo e coloca a sua vida no altar, a pessoa vai buscando a Deus, vai colocando a sua vida no altar, vai orando, vai jejuando, as maldições vai sendo repreendidas, vai sendo quebradas. Mas a consequência do pecado, ela vai ficar sobre você e sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre o seu marido. Então é algo muito sério. Então não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, porque aquele que vive na prática do pecado não tem parte com Cristo. Mas quem habita na vida deles é o próprio demônio. Então o diabo, ele veio para quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. Agora vamos voltar para o texto que nós estávamos. Então, diante de tudo isso, Isaías então estava apontando do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías estava apontando o pecado do povo. Tudo de errado que o povo cometia, Deus usava ele, você fez isso, conserta, muda a tua vida, toma posição, toma vergonha na cara, vira homem, vira mulher. Esse era o profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5. Pós o rei Uzias, que era tio de Isaías, morrer, Isaías agora se deparou sozinho ali no palácio, sem a proteção do seu tio, sem a proteção dos soldados. Isaías agora se viu de uma forma mais diferente. E pós ter acontecido isso, Isaías agora teve um encontro com o Senhor. Lá no capítulo 6, que foi aonde eu li. No capítulo 6, o texto vai dizer que Isaías agora, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ou seja, Deus deu uma visão tão poderosa para Isaías, e a visão que Deus deu a Isaías era um alto sublime trono, o Senhor Deus assentado no alto e sublime trono, e a cauda do seu manto descia do céu abaixo, cobria todo o templo de Jerusalém. E esse Senhor era quem? O Filho de Deus. Era Jesus. O Senhor deu a visão a Isaías 700 anos antes da vinda de Cristo. O Senhor mostrou para Isaías Jesus, assentado no alto e sublime trono, onde o seu manto, a sua roupa majestosa era tão grande que cobria todo o templo, descia do céu e cobria todo o templo de Jerusalém. Esta era a visão. E ao olhar aquela visão, ao ver aquela visão, diz o texto que Isaías viu também volta por cima do glorioso Altíssimo, por cima do glorioso Deus, serafins. A Bíblia tem anjos, arcanjos e serafins. Anjos são anjos, digamos, comuns, do céu. Arcanjos, cada anjo tem sua hierarquia
espiritual, digamos assim. Então tem anjos, arcanjos e serafins. Os serafins são aqueles anjos mais poderosos, digamos assim, mais gloriosos, que era o caso de Lúcifer. Lúcifer, ele era um serafim ungido da guarda. Ele era um dos maiores, um dos anjos mais poderosos que tinha no céu. Então, no céu também tem toda uma hierarquia de anjos. Anjos, arcanjos e serafins. Diz o texto que ao Senhor mostrar essa visão para Isaías, ele contemplou o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a cauda do seu manto cobria e enchia o templo. E ele viu serafins, que os serafins estavam por cima dele, voava por cima do Senhor. Cada um tinha 6 asas. Os anjos não é do jeito que vocês pensam não, tá, gente? Os anjos, eles têm muitas asas. Tem uns que só tem 2, mas nesse caso aqui dos serafins, eles têm 6 asas. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, em sinal de adoração e reverência àquele que estava sentado no alto sublime trono, que era o quem? Que era o Senhor Jesus. Então o Senhor já estava ali. E diz o texto que eles voavam em volta ali do Senhor Jesus e eles clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então eles cantavam: Santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. Eles enalteciam, glorificavam, adoravam o Senhor Jesus. E no versículo 4, então Isaías contemplava aquela visão toda, e diz no versículo 4: e uns umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então os umbrais das portas se abriram ali, e veio a voz que clamava, dizendo. Então Isaías disse, quando Isaías viu tudo aquilo, aquela visão, o próprio Isaías se deparou dizendo: ai de mim. Antes ele falava: ai dos pecadores, ai dos idólatras, ai dos adúlteros, ai dos prostitutos, ai daqueles que cometem pecado, ai daqueles que cometem mentira, ai daqueles que cometem idolatria, ai daqueles que fabricam imagem, ai. Antes ele profetizava assim, mas diante daquela visão que ele teve tão grande, gloriosa, ele agora falou, apontou para si mesmo e disse: ai de mim. Ai de mim, pois estou perdido. Por quê? Gente, vão tocando na tela, vão curtindo e compartilhando, que o TikTok tá me mandando mensagem que querendo travar a live. Se vocês não curtirem a live, eles travam a live e não deixam vocês entrar e tiram vocês. Vão tocando aí, compartilhando, vão tocando na telinha. Então, Isaías se deparou dizendo: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele agora ficou complexo, ficou totalmente agitado diante daquela visão. Ele ficou maravilhado, assombrado, com medo, tudo junto. Ele não sabia discernir as sensações, as emoções que ele estava sentindo, mas ele se deparou dizendo: ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é diferente nos dias atuais. Quantos são os lábios impuros das pessoas que estão no nosso meio? Quantas pessoas que falam palavrão, falam as palavras obscenas, falam xingamentos, falam palavras pesadas, falam palavras de zombaria. Ou seja, a Bíblia tem essas pessoas como homens de lábios impuros. E ele dizia: e eis que eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, em volta, além da pessoa ser assim, ter essa linguagem profana, pesada, feia, suja, língua suja, boca pesada, boca suja, digamos assim, ele também habita no meio de um povo de impuros lábios. Por isso que quando o Senhor,
Ele nos chama para a sua obra, o Senhor nos lapida. Ele purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica os nossos lábios, purifica os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que nós venhamos ser diferentes. Observam vocês que quando vocês estão diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a fala, o comportamento e as atitudes são totalmente diferentes das outras pessoas que estão no mundo. Por que são assim? Porque o próprio Deus nos molda, o próprio Deus nos transforma, nos lapida. Se outrora você pecava, você não peca mais. Se outrora você mentia, você não mente mais. Se outrora você falava palavrão, você não vai falar mais. Se outrora você colocava os seus olhos aonde não é devido, hoje você não coloca mais. Então o Senhor, ele lapida, ele transforma as pessoas que ele chama para a sua obra. E agora o Senhor estava ungindo, derramando uma nova unção sobre a vida do profeta Isaías. Agora Isaías seria um homem diferente. Ele não ia mais apontar o pecado. Ele não ia mais apontar o erro dos outros. Ele agora iria ser um homem diferente. A visão dele ia ser outra, a fala dele ia ser diferente. Os lábios dele seriam puros, seriam santos. Então, diante de tudo isso, ele disse: os meus olhos viram o rei. Quem foi o rei? O rei, o Senhor Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ou seja, ele viu Jesus. Ele viu os serafins, ele viu a glória do trono, ele viu o Senhor assentado no mais alto sublime trono, e a sua cauda, o seu manto descia até a terra e envolvia todo o templo de Jerusalém. Esta era a visão. Porém, um dos serafins, diz o texto aqui no versículo 6, porém um dos serafins que estava voando sobre o trono do Senhor Jesus, voou para mim, isso na visão de Isaías, voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, a brasa de fogo, que tirava do altar com uma tenaz. O anjo pegou uma brasa de fogo vindo do altar, do trono ali da graça, pegou aquela brasa de fogo e tocou na boca de Isaías, queimou toda a impureza dos seus lábios, santificou os lábios de Isaías, curou, purificou a língua de Isaías, tirando toda a impureza, tirando tudo aquilo que Isaías falava de errado, ou alguma palavra torpe, alguma palavra de algum palavrão que ele soltava. O Senhor purificou os lábios do profeta Isaías. Por que o Senhor purificou? Porque agora Isaías ia passar por um renovo espiritual. O ministério dele estava sendo renovado, porque agora os dias de Isaías seriam diferentes. Ele agora iria profetizar diferente. E para profetizar diferente, ele precisava passar por essa experiência. Ele precisava passar por essa visão, e ele precisava que o Senhor tocasse com a brasa de fogo, tocasse nos seus lábios e purificasse os seus lábios. Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Expiado do teu pecado, o Senhor tocou nos lábios de Isaías, tirou toda a iniquidade, tirou todo o pecado de Isaías, purificou Isaías do alto da cabeça à planta dos pés. Agora ele estava pronto, estava totalmente apto para profetizar em nome de Deus, para profetizar em nome de Deus em Israel, para os reis de Israel, para o povo de Israel, para os sacerdotes em Israel. Depois disto, Isaías ouviu a voz do céu que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías ouviu uma voz que vinha do céu falando com ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías disse à voz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor agora olha para Israel,
todo ungido, todo purificado, todo transformado, e o Senhor agora preparou. Eu quero te dizer que o Senhor, quando o Senhor quer usar um homem e a mulher, primeiro, ele escolhe, ele separa, ele lapida, ele purifica, ele derrama a unção, ele unge e ele envia. Então Isaías agora estava por completo um homem de Deus, estava totalmente um profeta completo. E agora o Senhor iria enviar ele para entrar de reino em reino profetizando, falando aquilo que Deus ordenara, que Deus mandara. Então Isaías agora foi lapidado, purificado e revestido de poder e graça para profetizar em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, ele foi o único profeta que Deus tira do meio da aristocracia judaica. Todos os demais profetas do Velho Testamento, Deus tirou ele, como eu citei no início, Deus tirou ele do meio do povão. Deus foi no meio do povão, é você que vai ser meu profeta, vem cá. É você que vai ser minha profetisa, vem cá. Então o Senhor tirou todos os demais profetas no meio do povão. Mas Isaías o Senhor tirou lá dentro da aristocracia. Lá dentro da aristocracia judaica, ou seja, lá dentro do meio dos ricos. No meio do palácio. Então o Senhor tirou os demais profetas no meio do povão. Todos os demais profetas saíram, tinham sangue matuto na veia. Eram homens humildes, simples, né? Os demais profetas. Mas Isaías era da linhagem real. Ele servia, ele era sobrinho do rei. Então ele vinha da linhagem real. Era um homem diferente. Vamos citar aqui alguns profetas do passado. Vamos citar Amós. Amós estava em cima de um cavalo, ou em cima de um boi. Era amansador de burro bravo. Deus viu ele, torceu o pescoço de um touro, pegou um boi bravo pelo chifre, pegando um boi bravo pelo chifre, esse era o profeta Amós. Deus olhou para ele e pensou, se ele faz isso, se ele tem coragem de subir em cima de um boi bravo, pegar ele pelo chifre e amansar um boi, é esse que eu vou escolher para ser meu profeta. Vou escolher para ser meu profeta e não vai ter demônio que vai ficar perto desse profeta, de tanto medo que os demônios vão ter desse profeta. Porque se ele tem coragem de subir em cima de um boi bravo e amansar ele, pegar no chifre dele e amansar ele, então os demônios vai ter que retirar diante desse profeta. Então Deus escolheu esse tipo de homem. Então, ou seja, Deus escolheu pessoas simples para profetizar, homens comuns como nos dias atuais. Então o Senhor escolheu o profeta Amós, que era amansador de burro bravo, de boi, de vaca, de cavalo. Era um homem que estava lá no pasto. Deus escolheu ele. Depois o Senhor foi e escolheu o profeta Oséias. Quem foi o profeta Oséias? O profeta Oséias era um padeiro. O profeta Oséias é aquele homem que, enquanto Jerusalém estava dormindo, o profeta Oséias estava levantando 3 horas da manhã e fazendo massa de pão, preparando o alimento para a nação de Israel comer no dia seguinte. Então o Senhor olhou para esse padeiro e falou, é esse que também eu vou escolher. Vou escolher esse também para ser o meu profeta. Então o Senhor escolhia, meus amados, e não é diferente nos dias atuais. O Senhor escolhia homens humildes. O Senhor escolhia homens simples como eu e você. Ele escolhe aquele que está lá no mato, capinando. O Senhor escolhe aquela irmãzinha mais humilde que está lá na empresa, cuidando da limpeza da empresa. O Senhor escolhe aquela dona de casa que às vezes não trabalha fora, mas só cuida da casa dela. O Senhor escolhe aquele gari que está lá trabalhando, limpando a cidade. O Senhor escolhe quem Ele quer escolher. Não estou te dizendo que o Senhor
Quando quer usar alguém para falar com o homem, para apontar o pecado do homem, Deus escolheu uma mula para falar com Balaão, apontando o pecado dele. Você acha que Deus não vai escolher o mais simples dos homens da face da terra? Deus escolhe quem Ele quer. Mas o texto vai nos dizer que todos os demais profetas o Senhor escolheu dos mais humildes e simples dos homens. Mas Isaías, ele foi diferente no sentido de realeza. Era um homem que era da realeza, era um homem que morava no palácio, era um homem que tinha estudo, era um homem que sabia falar, tinha entendimento, tinha inteligência, e era um homem da linhagem de ricos, de pessoas ricas. Então Deus, ele escolhe quem ele quer. Ele escolhe o pobre, ele escolhe o rico, ele escolhe o magro, o gordo, o feio, o bonito, ele escolhe quem ele quer para usar na sua obra. E tá tudo certo, porque nós somos a criatura e ele é o Criador. Então, diante de tudo isso, todos os profetas da Bíblia Sagrada saíram do meio do povo, com exceção de Isaías, que era sobrinho do rei. O homem mais poderoso, o rei Uzias, era um dos homens mais poderosos da história da sua época. Conhecido no seu tempo e famoso. O rei Uzias só é entendido para vocês entenderem essa história que eu estou dizendo, que você vai compreender porque o rei Isaías narra o capítulo 6. Então, quando ele, aqui no versículo 5 do capítulo 6, ele diz: ai de mim, ele ficou extremamente preocupado agora, porque o seu tio havia morrido, e o Senhor estava dando a ele, trazendo uma visão que iria mudar o ministério dele, e agora ele ficou com medo. Ele falou: meu Deus, agora como que será? Antes eu profetizava, apontava o dedo, agora como que vai ser? Eu vou profetizar como? E como que será? Quem é que vai fazer a minha guarda, digamos assim, né? Que eu vou apontar dedo, vou apontar pecado dos outros, e quem é que vai me proteger? Ele pensou desse jeito. Por isso que ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. Então agora, depois dessa unção, dessa graça derramada sobre Isaías, quando o Senhor disse: a quem enviarei? E ele disse: eis-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então agora o Senhor começou a usar o profeta Isaías diferente. Agora o profeta Isaías começou a ser mais usado de forma mais, digamos, mais branda, mais calma, mais sensata, de uma forma mais que iria mais consolar do que ferir, queria mais consolar do que apontar, embora ele continuava apontando os pecados. Diz o texto que como eu citei lá no capítulo 7, no versículo 14, quando ele profetizou que de uma virgem queria nascer o Salvador, o Filho, o Messias, foi uma profecia suave, tranquila. E assim agora o profeta Isaías começou a lançar as profecias, começou a descrever algumas mensagens mais de consolo. Se vocês pegarem do capítulo 1 ao capítulo 39, vocês vão ver muitos ais, muita dor, muito não sei o quê. Mas quando do capítulo 40 a seguir, do capítulo 43, vocês vão ver um novo Isaías. Vocês vão ver um Isaías dizendo assim, deixa eu ver aqui, chegar no capítulo 30. Até aqui no capítulo 30, ele ainda estava, como eu citei, do capítulo 1 ao capítulo 30, as profecias de Isaías eram bem severas. Ele dizia aqui, que eu já até preguei uma mensagem sobre essa, está lá no YouTube, sobre os filhos rebeldes. Ele dizia: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Olha só as profecias dele. Ai dos filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes que tomam conselho, mas não de mim. Ai dos filhos rebeldes que descem ao Egito, ou seja, ai dos filhos rebeldes que saem da presença do Senhor, volta para o Egito e começa a praticar as velhas obras que praticava quando estava no mundo, no Egito. Ai dos filhos rebeldes que tomam conselho, mas não do meu espírito, que esqueceram do seu Deus.
Ele continuava ainda com palavras bem duras, mas lá no capítulo 40, olha só como é que já eram as profecias do profeta Isaías, mas calma. Ele dizia, consolai, consolai o meu povo, mas calma. Diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe o que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, que já recebeu um dobro a mão do Senhor. Então era uma profecia mais calma, mas era o próprio Deus falando na boca dele de uma forma mais suave, digamos assim, abrindo, dando consciência das coisas que estavam por vir e da forma como Deus queria que o povo de Israel procedesse. Então nós vimos aqui etapas do ministério de Isaías. Isaías, ele foi o profeta escolhido para profetizar sobre o Messias. Então ele era chamado, recebeu o título do profeta messiânico, o profeta que profetizou sobre a vinda do Messias, sobre o nascimento do Messias, sobre a mãe do Messias, sobre a vida cotidiana do Messias, sobre a infância, a adolescência, sobre a vida adulta, sobre a morte de Jesus e sobre a ressurreição de Cristo. Então ele profetizou toda a vida de Jesus. Então foi um profeta de várias etapas e foi um profeta o qual foi de extrema importância na Bíblia. Por quê? Porque o Senhor o chamou. Ele tinha eloquência, ele tinha sabedoria, ele tinha inteligência. Então lá no Velho Testamento, nós temos aqui, lá no Novo Testamento, nós temos um que se igualava com o profeta Isaías, que era o apóstolo Paulo, que é questão de eloquência, de inteligência, porque os discípulos de Jesus, os 12 discípulos que Jesus teve, claro que no meio dos 12 estava o Judas, depois foi excluído, só ficou 11. Então o apóstolo Paulo foi o 13º discípulo de Cristo, mas no meio de todos os discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo se destacou em questão de inteligência, sabedoria, que o homem era muito inteligente. O apóstolo Paulo, ele era um advogado, era um homem que serviu aos pés de Gamaliel, era um homem muito inteligente, era um homem de eloquência, sabia falar, sabia se expressar, sabia escrever, sabia falar 6 idiomas, falava diversos idiomas, tinha dupla nacionalidade, ele podia entrar em vários países, ele era judeu e ele era grego. Perdão, ele era romano, ele era judeu e romano, falava aramaico, hebraico, e ele falava outros idiomas, então era um homem muito entendido. Então o Senhor também o chamou. Da mesma forma como o Senhor chamou um leigozinho que fala o português totalmente errado, Deus também chama aquele que tem uma boa eloquência. Então o Senhor, ele chama quem ele quer, ele separa quem ele quer para a sua obra. Para salvar, o Senhor salva todos, mas para a sua obra o Senhor separa. Então, ou seja, a salvação, ela é para todos, mas para ser usados para a obra de Deus, para ganhar almas para o Senhor separa quem Ele quer. Ele capacita quem Ele quer. Ele chama quem Ele quer. Eu já vi, já presenciei, já vi diversos testemunhos de pessoas que estão mendigos. Quantos mendigos de rua? Deus arrancou da rua, chamou ele, tirou ele daquela sarjeta, daquele mundo, daquela vida difícil, trouxe ele para o meio da sociedade, lapidou, trabalhou, preparou todo o vaso ali e fez dele grandes homens de Deus que pregam a palavra e são ganhadores de almas. Então, Deus, ele usa quem ele quer. Quantos foram, né? Nós sabemos aqui, na época de Jesus, Deus perdoou os pecados de Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? Era uma das maiores prostitutas que existia. E o Senhor, quando ela estava ali para ser apedrejada por aquela multidão que estava falando que ela tinha que ser apedrejada, o Senhor só falou calmamente com a multidão: quem não tem pecado. Ele defendeu a mulher, ele disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, diante daquilo ali, ninguém teve coragem de jogar uma pedra naquela prostituta. Porque todos tinham pecado. Quem é que não tem pecado? Nós pecamos o tempo todo. A única diferença é que nós não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos no pensamento, no olhar. É claro que nós estamos orando para Deus nos guardar, nos dar discernimento, nos dar vigilância. Mas naquele momento ali, o Senhor
perdoou os pecados daquela mulher, salvou ela. E sabe quem foi Maria Madalena? Foi uma das mulheres que se apresentou quando Jesus morreu e ressuscitou. Jesus apareceu para quem? Para sua mãe, para Maria Madalena e para outras mulheres. O Senhor Jesus apareceu primeiro, foi para as mulheres e não para os homens. Só depois que ele começou a aparecer para os demais discípulos, após ele ter ressuscitado. Mas o Senhor Jesus apareceu primeiro, foi para quem? Para as mulheres. E Maria Madalena se converteu tanto, abandonou aquela vida de prostituição. Maria Madalena se tornou uma das maiores missionárias que teve. Maria Madalena amava tanto a Cristo, Arabaço de Caio. Eu estou pregando isso para vocês, eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou me arrupiando tudo enquanto eu falo isso, enquanto eu prego a palavra de Cristo para vocês. Então Maria Madalena, ela amava tanto o Senhor que quando ela entrou dentro daquela casa, ela pegou um unguento, um óleo muito cheiroso, que valia muito dinheiro, valia 300, valia muito dinheiro. Ela pegou os seus cabelos e começou a molhar o óleo e passar nos pés de Jesus em adoração ao Mestre. Derramou aquele óleo sobre os pés do Cristo, que o Judas Iscariotes, que era, né, visando só dinheiro, os outros pensou, essa mulher está derramando esse óleo caro, esse unguento, esse óleo tão caríssimo. Em vez dela pegar e vender e comprar comida, não, ele queria o dinheiro para ele, né? Essa era a visão. Mas quando Maria Madalena amava tanto o Senhor, que ela derramou aquele óleo sobre os pés do Mestre e começou a enxugar os pés do Mestre com os seus cabelos. Então o amor que o Senhor que essa mulher amava o Senhor, ela se converteu de verdade. Então o Senhor, a palavra do Senhor disse o quê? Que Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os prostitutos, Jesus veio para os drogados, Jesus veio para os bêbados, Jesus veio para aqueles que estão no lamaçal do pecado, Jesus veio para salvar os cativos, Jesus veio para libertar os oprimidos, Jesus veio para salvar vidas. Jesus veio para transformar vidas. Jesus, ele ama o mais terrível dos pecadores que está lá no mundo. Tem um jovem, aqui mesmo no TikTok, o perfil dele, depois vocês assistem, que diz assim, o perfil dele é o pior dos profetas. É o perfil dele, vocês digitam, o pior dos profetas. É um jovem que é uma benção para pregar, ele é todo diferente, né? Ele tem, se você olhar para ele, você pensa que ele não é um pregador, que ele é apenas, ele usa brinco, os cabelinhos, ele é, né, negro, os cabelinhos grandes assim, tem uma linguagem fala um pouco meio de gíria assim, mas ele prega a palavra de Deus, ele põe qualquer doutor de teologia no bolso, de tão entendimento que esse rapaz tem da Bíblia, de tanta graça que Deus derramou sobre esse rapaz. E ele prega assim na maior autoridade, ele não tá nem aí. Para quem olha para a aparência dele, usa aquelas calças largas assim, ele é uma benção, esse jovem de bonezinho, ele é uma benção. Depois vocês seguem ele aí. O pior dos poetas, parece que é isso, o pior dos poetas, é o nome do título dele aqui no TikTok. Então, ou seja, Deus usa quem ele quer usar, ele salva quem ele quer salvar. Então, não cabe a mim e a você julgar ninguém. Para cada pessoa, o Senhor tem um processo de libertação, de restauração, de transformação, de lapidar aquele vaso. O Senhor trabalha do jeito que Ele quer. Então o Senhor agora, nós vemos aqui um novo Isaías. Um homem que estava à frente do seu tempo. Um homem que profetizava, entrava em qualquer palácio e profetizava para os reis ali, falando tudo aquilo que Deus mandava. Então, diante de tudo isso, o Senhor, ele usou o profeta Isaías de forma gloriosa, de forma tremenda. Se vocês continuar lendo, né, depois eu quero que vocês leiam todo o livro de Isaías, do capítulo 40 ele começa, já tem uma palavra mais calma, uma palavra mais de consolo. No capítulo 46 ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu sou contigo. Porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu, não temas. Olha só, o profeta que apontava
que apontava o pecado, agora ele estava falando, não, agora ele já estava consolando o coração do povo. Não temas, não se entristeça diante dessa angústia, não se desespere diante de todo esse sofrimento, porque o Senhor é contigo. Porque quando passarem pelas águas, estarei contigo. Então o Senhor lapidou, moldou o profeta Isaías do jeito que ele quis. Então o Senhor também fará assim contigo. Cada um tem uma chamada, cada um tem um jeito de adorar, cada um tem um jeito de cantar, cada um tem um jeito de pregar, mas todos é em prol do reino, todos é em prol da obra do Senhor. Todos o Senhor usa de um jeito. Eu, para louvar mesmo, eu sou de um jeito, para pregar eu sou de outro. Tem dia que eu vou pregar mais calmo com vocês, mas tem dia que eu vou ser um pouco mais pulso firme, conforme a mensagem que Deus me der e conforme a palavra que o Senhor colocar na minha boca. Então, cada dia de um jeito. Eu vou aparecer aqui para vocês todos os dias de um jeito. Se vocês olharem lá as minhas mensagens, lá no YouTube, Marleide de Almeida, vocês vão ver eu pregando sobre vários temas, sobre vários tipos, e cada jeito eu vou estar falando com vocês. Cada mensagem o Senhor me usa de um jeito. E para louvar também é de um jeito. A voz é outra, a minha voz para cantar é outro tipo de voz. Então, assim, é algo que a gente não entende. Mas o Senhor, Ele chama, Ele separa, Ele capacita e Ele envia. Ele prepara, nos adorna, nos molda conforme aquilo que Ele quer e Ele nos leva. E Ele começa a nos enviar. Enviar para onde? Para onde Ele quiser. Se Ele quiser te levar para profetizar entre as nações, quando o Senhor fala que você vai ser profeta de nações, quer dizer que o Senhor vai te levar para vários países. Quando o Senhor fala que vai te usar vai fazer você se assentar entre os príncipes, quer dizer que você ainda vai subir muitos altares, onde você vai estar ali cantando, profetizando, pregando para grandes homens de Deus. Ou quando Deus fala que vai te colocar diante das autoridades de uma nação, ou de várias nações. Então cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um Deus usa do jeito que Ele quer. Então o Senhor, ele faz assim. Ele chama quem Ele quer, Ele capacita quem Ele quer e Ele enche de poder quem Ele quer. Basta, Ele só quer alguém que coloca na posição e diz e responda dessa forma para o Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus quer ouvir de você. Ele diz, a quem enviarei? Você vai responder ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor, Ele vai te enviar aonde quer que a chamada que Ele tem na sua vida vai te direcionar. Ele vai te colocar no lugar que Ele quer te usar. Quer seja no seu trabalho, quer seja na sua casa, quer seja na igreja que você congrega, quer seja dentro de um centro de macumba, quer seja dentro de um prostíbulo, quer seja dentro de uma casa de recuperação, quer seja dentro de um hospital, quer seja nas ruas. Vocês já ouviram alguns pregadores que pregam nas ruas? Sabe, pega a caixinha com o microfone e vai pregando, vai cantando. É a chamada dele. Deus chamou ele para pregar fora da igreja, fora dos púlpitos. É assim que nós ganhamos almas para o Senhor. É assim que nós anunciamos o reino de Cristo. É pregando, é louvando, é orando, é profetizando. É pregando essa palavra que é viva, poderosa e eficaz. Então é isso, meus amados. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pelo Espírito Santo. É Ele que faz a obra. Nós estamos aqui apenas como um instrumento, como um vaso, que Ele usa do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Então não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pelo Espírito Santo. É Ele que vai te convencer. Ele que vai convencer você do seu pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus amados? Quantos aqui recebem essa palavra? Digita aí, eu recebo. E quantos aqui entenderam o que o Senhor quis falar contigo nesta tarde? Que o Senhor possa abençoar todos vocês. Eu vou estar agora, antes de encerrar, eu quero fazer o apelo aqui para vocês. Tem alguém nessa tarde que ao ouvir essa palavra foi tocado pelo Espírito Santo, quem quer reconciliar
está afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar, ou ao ouvir essa palavra foi tocado pelo Espírito Santo, quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém nesta noite, nessa tarde, que quer entregar a sua vida a Cristo? Eu estarei orando por você. Quem quer reconciliar, escreve: estou reconciliando, voltando para a casa do Senhor. Ou quem está aceitando a Cristo, entregando a sua vida a Cristo, escreve: eu quero aceitar a Cristo, eu quero entregar minha vida a Cristo, que eu estarei orando por você. Tem alguém aí? Quer ouvir essa palavra? Foi tocado pelo Espírito Santo? Escreve aí. Se eu quero reconciliar, ou se eu quero voltar para Cristo, ou se eu quero aceitar Cristo. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que aceitar Jesus não é mudança de religião. Aceitar Jesus é mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de postura. Aceitar Jesus é você ter um encontro com Cristo. Aceitar Jesus é você reconhecer a sua miséria, reconhecer que você é pó e cinza, reconhecer que você é pecador e se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos. José está dizendo o que para mim, José? Está voltando para Cristo, ou está aceitando a Jesus como seu Salvador? Então, aceitar Jesus é mudança de vida, mudança de comportamento, de atitude, de postura, de fala, de atitude. É ter um encontro real com o Senhor, é ter uma nova vida, é deixar tudo para trás, renunciar ao mundo, o pecado, as concupiscências carnais, a mentira, o engano, as coisas que não agradam a Deus, a idolatria, a prostituição, o erro. Tá, para mim entender, essa mãozinha aí está me dando joia, o que você está aceitando Jesus, está reconciliando, o que você... Opa, o que você está... Pastor, que quase que eu pensei que eu tinha saído da live. Então, meus amados, vocês entenderam que não tem coisa melhor, mais gloriosa na nossa vida do que ter o nosso Deus como nosso Senhor. O povo do mundo diz que tem Deus, aonde? Não tem Deus coisa nenhuma, não obedece a sua palavra, não vive a palavra, não tem intimidade com Deus, não tem temor de Deus. Não vem falar você que tem Deus, porque não tem. Você tem que confessar a Cristo o seu pecado, aceitar o Senhor, entregando sua vida a Ele, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é falho, reconhecer que você precisa viver conforme a vontade do Senhor. É abandonar tudo. Eu me recordo quando eu era uma jovem, porque essa que vos falo aqui já tem 41 anos. Mas quando eu era uma jovem, 17, 18, 20 anos, uma jovem, eu renunciei tudo pelo meu Senhor. Eu renunciei a minha vida, eu renunciei a minha juventude, eu renunciei o meu eu, as minhas vontades, tudo por amor a Cristo. Tudo em prol da chamada do Senhor na minha vida. Para que hoje eu viesse estar aqui pregando para vocês, eu tive que passar pela prova. Tive que enfrentar muitas lutas, muitas adversidades, muitos sofrimentos e muitas percas. Eu fui lapidada totalmente pelo Senhor. E o Senhor, Ele lapida que Ele quer, Ele transforma o homem como Ele quer, para colocar da forma como Ele quer na obra dEle. Eu era uma jovem que eu dizia que eu só ia aceitar Jesus, que eu só ia ser uma crente, que eu só iria fazer a obra de Deus quando eu fosse uma velha. Olha só. O que Deus quer com velho, gente? Claro, modo de falar. O que Deus quer com... Porque quando a gente está mais velho, a gente não tem força para fazer a obra de Deus. E eu falava que eu só ia fazer a obra de Deus quando eu fosse casada, quando os meus filhos já estivessem grandes, quando eu já fosse velha. Não sabia nem o que eu estava falando, pois o Senhor lapidou minha vida assim, da tal forma, tirou tudo de mim, tirou meu pai, tirou minha mãe, me largou sozinha no mundo, sem eu ter recurso de nada. Eu vim fazer a obra de Deus solteira, sozinha, sem dinheiro, totalmente sem saber o que fazer da vida, porque meus pais tinham morrido, eu não sabia o que fazer e eu só tinha agora Cristo. Era só Ele que era o meu refúgio, era Ele que ia cuidar de mim. Então eu tive que vir para a igreja assim de uma forma tive que dar lugar para o Senhor trabalhar na minha vida, porque agora eu me via sozinha e que se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim? Então naquela época eu entendi
que aquilo que eu pensava ou imaginava, o Senhor não contava comigo, não ia contar comigo só quando eu era velho, o Senhor queria contar comigo na minha juventude. O Senhor conta com você, tá, jovem? O Senhor, lá em livro de Eclesiastes, capítulo 12, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E o Senhor sempre falava comigo nesse versículo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venham dizer que neles que não tem contentamento. Quando eu me vi sozinha, sem meus pais, meus irmãos, cada um me abandonaram, me deixaram sozinha. Eu, uma jovem desamparada, tendo que trabalhar para sobreviver, tendo que agora me policiar com a minha vida, não tendo ninguém para me defender, para me amparar, para me proteger naquela época. E eu falei, meu Deus, e agora? O que será de mim? Eu sou uma mulher, sozinha, sem pai, sem mãe, morando sozinha, meus irmãos não estão nem para mim. Não se importava comigo, e agora o que será? E o Senhor foi colocando tudo nos eixos, o Senhor foi preparou o trabalho, mas o Senhor foi me colocando no centro da vontade dele, me levando para a igreja, trabalhando em mim, no meu coração, me curando, me transformando, curando, que eu fiquei muito triste por causa dos meus pais, me curando e me preparando para a obra, e eis-me aqui. Estou aqui para a honra e para a glória do Senhor. Anos se passaram e eu estou aqui, servindo a Deus em fidelidade, em sinceridade, buscando andar conforme a vontade do Senhor. Falha somos, pecadores somos, mas nós não compactuamos com o pecado, nós não vivemos na direção do mundo, nós vivemos na direção de Deus. Nós podemos estar aqui no meio do povo de lábios impuros, como diz o profeta Isaías, mas nós não falamos conforme o mundo. Nós não andamos conforme o mundo. Nós andamos conforme a vontade de Deus, conforme a sua palavra, e falamos aquilo que Deus coloca na nossa boca. Então, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso olhar, a nossa postura, o nosso comportamento é totalmente lapidado pelo Espírito Santo. E louvado seja o nome do Senhor por isso. O apóstolo Paulo diz, eu faço as minhas palavras as mesmas do apóstolo Paulo que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Você também pode dizer isso, que você não vive por si, mas Cristo vive em você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, as minhas vontades acabou. O meu querer não existe. Minhas vontades não existem. Quando nós aceitamos a Cristo e queremos ter uma vida com Deus, o nosso eu, as nossas vontades acabou, foi abolida. Agora nós vamos andar conforme a vontade do Senhor, falar conforme a vontade do Senhor, viver conforme a vontade do Senhor, até para comer, nós vamos comer aquilo que Deus colocar na nossa mesa. Isso é muito sério, a gente vive na dependência do Senhor e louvado seja Deus por isso. Eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui a mão de Deus tem sido sobre a minha vida, tem me guardado, me livrado, me dado vitória, me curado, me prosperado, porque Deus é fiel. Amém, meus amados? Se não tem ninguém para Cristo nesta tarde, que o Espírito Santo de Deus possa te conceder uma nova oportunidade e que Deus abençoe você aí do YouTube. Me segue, me curte e compartilha o vídeo.